Fala galera, episódio 5 de Ahsoka acabou de sair, tá no ar. Eu acabei de assistir e vim gravar esse vídeo porque, assim, cara, eu ainda tô meio sem reação, assim. Eu acho que o tanto que eu senti assistindo esse episódio, o tanto que eu me arrepiei, cara, assistindo esse episódio, é uma parada inexplicável. E, assim, o episódio 4, o episódio anterior, já tinha trazido essa força pra gente. Eu acho que esse episódio 4 e o episódio 5 assim, juntinhos, cara, é uma demonstração, assim, absurda do poder de Star Wars, cara. Poder de um universo, o poder narrativo de um universo criado ali em 1977, cara. O tanto de coisa que brotou disso, mas não só o tanto de coisa, o tanto de histórias, de títulos, personagens, produtos, mas a, a força disso, sabe? Tipo, o tanto de essência que emana de Star Wars, tá? O tanto de essência, o tanto de sentimento, de filosofia que emana de Star Wars. E esse episódio 5 juntamente com o episódio anterior, cara, é assim, uma demonstração de força absurda, assim, inacreditável. Bom, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesse episódio aqui, mas, cara, assim, é de tirar o fôlego. É o de tirar o fôlego aqui, porque a gente tem essa demonstração de força que eu comentei, a gente tem algo, assim, a essência de Star Wars exposta ali, uma história belíssima sendo contada, tá? O capítulo de uma história, aliás, sendo contado ali, mas, assim, o que está sendo narrado nesse episódio 5, como está sendo narrado, assim, é incrível, cara. Vamos falar já do, né, enfim, a gente termina o episódio 4 com aquele gosto, com aquela ânsia, né, aquela expectativa, porque, né, a gente acabou de ser apresentado a um velho conhecido, o Anakin, e não só pela presença dele, mas pelo contexto onde ele e a Ahsoka estão inseridos ali, né, no mundo entre mundos, e, de novo, cara, esse episódio 5 é mais uma demonstração também do tanto de que, putz, a gente ama, a gente é nerd, a gente ama assistir essas coisas, ficar fazendo teoria, ficar pensando, ficar imaginando, mas a demonstração de como, né, o Dave Filoni, a galera que está contando essa história, eles têm tanta essência, eles têm tanta bagagem e tanta, assim, tanto compromisso, tanta, sabe, assertividade, objetividade para contar aquela história, que nenhuma expectativa ali ela é frustrada, né? Mas assim, expectativas de corroborar essas teorias, assim, tipo, caiu por terra, né? No começo, no vídeo passado, por exemplo, eu comentei, né? De falar, putz, eles estão no mundo entre mundos, aquele Anakin que a gente tá vendo é o Anakin. Então, o que será que a gente vai ver? Será que aquela é uma variante do Anakin que, né, a gente vai ver um cara, né, que não passou pelo lado sombrio, que superou o lado sombrio, ou então ele tá ali como uma espécie de guardião da força, como a gente conhece ali em Clone Wars, no planeta Mortis, né? Tem um arco ali de Clone Wars nesse planeta chamado Mortis, que explica inclusive por que, que o Anakin é o escolhido, né? Enfim, é, mas cheguei a ver essa teoria, cheguei a ter essa teoria também do tipo, por que, que a gente tá vendo o Anakin no mundo entre os mundos ali pensando em detalhes de lore, né? Pensando em detalhes do universo. Mas a resposta ela é muito mais elegante, ela é muito mais funcional e ela é muito mais objetiva, cara. A gente tá vendo ali algo que vai servir à narrativa e vai fazer muito sentido para aquela lore, porque eles trazem o Anakin de volta, né? Trazem o Anakin ali pra fazer esse arco de ascensão da Sokka, né? Depois dela de ter esse momento de queda, literalmente, né? Que ela cai do penhasco, mas ter essa queda dramática, ela vai ter aquele momento de ascensão, né? Onde ela vai se recontactar com o mestre dela, ela vai revisitar o passado dela e superar, né? Superar não, mas achar forças para lidar com os traumas dela. E como é que você faz isso? Putz, vamos trazer o mestre de volta, vamos trazer o Anakin de volta, mas é como você faz isso, sabe? Seria muito fácil, seria muito simples eles simplesmente trazerem o Anakin como um fantasma da força,
como uma projeção da cabeça da Ahsoka ali, que vai fazer, né, ela passar por esse arco dramático. Mas não, cara, eles trazem no único lugar que faria mais sentido e que teria mais essência para contar essa história. No World Between Worlds, o mundo entre os mundos. Que é, enfim, no vídeo passado, inclusive, eu deixei na descrição, né, um vídeo ali, uma entrevista com o Dave Filoni, que criou esse conceito lá em Star Wars Rebels, na animação, né, do mundo entre os mundos, em que ele fala que essa dimensão, esse lugar, né, é muito mais do que, tipo, não é sobre viagem no tempo, não é sobre viajar no tempo, ter variantes, né, resolver as coisas. O mundo entre os mundos é o lugar onde todas as coisas existem ao mesmo tempo. É onde tudo se encontra, é o centro de tudo. E eles trazem o Anakin desse jeito, sabe? Que faz muito, muito sentido. Tipo, esse Anakin que a gente vê no episódio 5, ele é o Anakin Skywalker em todos os momentos da vida dele ao mesmo tempo. E não fica ali, não tem uma explicação, não tem uma justificativa do tipo, putz, por que ele tá aparecendo aqui? Tipo, é uma variante do Anakin que apareceu pra ajudar a Ahsoka? Ai, porque, tipo, não, é simplesmente porque tudo existe no mundo entre os mundos. Então aquele Anakin, ele tá lá porque ele existe antes, durante e depois de tudo, sabe? Ele é o Anakin em todos os pontos da vida dele, ele é o Darth Vader, ele é o Anakin das Guerras Clônicas, ele é o Anakin que era desiludido com a Ordem Jedi, ele é o Anakin adepto da Ordem Jedi, general e tudo, ele é o Anakin sonhador, criança, ele é o Vader, ele é o pós-vida, né? Ele é o pós, enfim, ele tá lá conversando com a Ahsoka, ele sabe do que aconteceu, ele sabe do que ele precisa fazer, porque é isso, porque isso é o mundo entre os mundos. Da mesma forma como a Ahsoka também tá lá e ela durante as Guerras Clônicas, né, durante o Cerco de Mandalore, que a gente vê e, cara, que momento fanservice ali, que momento pra quem é fã das animações ali, que deleite, que momento de se arrepiar, de ver porra, os trajes, o Anakin vestindo o traje dele lá, o Hayden Christensen vestindo o traje das Guerras Clônicas. A gente vê uma versão live action ali do Cerco de Mandalore, assim, isso é um deleite pra quem é fã das animações. Mas, de novo, esse episódio é a demonstração do poder de narrativo e dramático sentimental de Star Wars, porque ele não é só pra quem é fã das animações, ele tem ali, ele tem a essência, ele tem a gotinha do fanservice, mas ele também é um momento carregado de sentimento pra quem só tá vendo a série, pra quem só é fã de Star Wars filmes, assim, para quem é fã da saga. Ele tá ali pra todo mundo e ele tem o mesmo sentimento pra todo mundo, porque o que tá sendo discutido ali é Star Wars, sabe? É legado, é responsabilidade, é esperança, enfim, é tudo, cara. A Ahsoka, nesse arco aí que eu tô falando, né, de ascensão da Ahsoka, esse arco de dela encontrar as forças dela e confrontar os traumas dela ali, é muito simbólico disso, cara. Quando ela termina escolhendo, né? Eu escolho viver, né? E ela enfrenta os traumas dela ali de. Enfim, eu tô devaneando aqui, mas é porque, cara, é muita coisa, muita. São mensagens muito descarregadas ali. É, porra, a gente pensar que a Ahsoka, ela é uma Jedi que são os guardiões da paz, né? São, enfim, esses grandes símbolos de luz e sabe, de pacificação mesmo, que se tornaram generais, se tornaram, assim, algo que se desviou da essência durante as Guerras Clônicas e ela é uma Jedi que foi construída durante as Guerras Clônicas. Ela não conhece outro cenário, sabe? Ela foi formada durante esse cenário terrível de guerra, de tensão e é aquilo que é aquele diálogo que ela tem com o Anakin, sabe? O Anakin que ele comenta, né, que os Jedi são os guardiões da paz, ele aprendeu isso, mas que agora eles precisam aprender a ser soldados porque, né, a paz não vai vencer aquela guerra. E foi com isso que a Ahsoka foi moldada e ela vive com essa culpa de que todas as decisões, tudo que ela fez ali durante a vida dela, durante o treinamento dela, foi focado em morte, assim, foi focado em vencer o conflito em prol do lado dela que ela achava que estava certo, né?
E, cara, é muito legal ver essa discussão que faz parte da essência de Star Wars, né? Enfim. E, cara, assim, é muito bonito, foi muito bonito ver esse arco, foi muito bonito ver esses fanservices que eu comentei. E ver ali, cara, o final desse episódio, que foi o que mais me arrepiou, assim, que é quase que idêntico ao final de Rebels, em questão de clima, em questão de sentimento, né? Do tipo, putz, eles estão indo pro inesperado, eles estão indo pra algo, para um lugar que ninguém sabe onde é, em prol, sabe, da esperança ali. Eles estão com. A esperança tá guiando aquela viagem, sabe? A esperança de encontrar o Ezra, de encontrar a Sabine, de encontrar esse futuro aí melhor e se sacrificar. E é o que a Sokka fala no final do episódio, né? Do tipo, é melhor ir pra, né, pra qualquer lugar do que não ir pra lugar nenhum. Né? E isso foi muito bonito, isso foi muito lindo, cara. Assim, eu tô deleitado com esse episódio 5 de Ahsoka. E a gente tem mais 4 episódios pela frente, então vamos ver aí no próximo episódio a gente já vai, né, ter esse encontro, ter essa, né, essa reunião aí. Provavelmente, já acredito, sei lá, pro fim do episódio a gente vai ter finalmente o encontro, ou pelo menos o indício, né, do retorno aí do Ezra, do pessoal. E cada vez mais caminhando para o final da temporada de Ahsoka ter a preparação não só da conclusão dessa história, que até aqui está sendo esse deleite que eu estou comentando, mas de algo que pode ser, que vai ser, né, o próximo, as próximas grandes histórias a serem contadas no universo aí. Vamos ter, enfim, alguma adaptação do Herdeiro do Império para surgir. Cara, vamos continuar aí acompanhando e torcendo, mas, cara, tudo em Ahsoka até aqui emana algo que eu comentei, acho que nos primeiros reviews, que é o quanto a galera que tá fazendo isso, o quanto o Dave Filoni tá fazendo, e quanto eles têm esse carinho e esse domínio da história que eles estão contando, sabe? O quanto isso emana a essência de Star Wars e, enfim, concluo aqui repetindo o que eu falei. Esse episódio 5 para mim, juntamente com o episódio 4, ele é a demonstração perfeita do poder narrativo que esse universo tem, se feito com respeito, se feito com carinho, assim, com entendimento do que é a essência, do que, sabe, do que contar em termos de lore, em termos de dramaticidade também, assim. Eu tô adorando a Ahsoka até aqui e, enfim, torcendo para que a gente tenha boas histórias cada vez mais aí rolando nesse universo. Bom, essa foi a análise de hoje. Comenta aqui o que você achou desse episódio 5, o que você está esperando aí para os próximos, agora que a gente está indo para uma galáxia ainda muito mais distante. Então não deixa de comentar aqui, deixa seu like no vídeo também, se inscreve no Colmeia para ter acesso aos nossos outros conteúdos e aos próximos reviews de Ahsoka também, valeu? Tem o botão do Valeu Demais aqui também, caso você queira contribuir, mas a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.